Trata-se de uma reclamação trabalhista de um trabalhador, líder de campo, trabalhava na usina, gerindo ali as atividades de campo, que desenvolveu carcinoma, câncer de pele no rosto. Na ocasião que ele desenvolveu em 2013 essa doença, ele trabalhava à noite, no período noturno. Desenvolveu essa doença, fez o tratamento, não fez cirurgia por ocasião do primeiro tratamento, não foi necessário fazer cirurgia, diferentemente do que foi referido em plenário. Fato este que não é veraz, não fez cirurgia e, por conta disso, comunicou à empresa, a médica, a sua médica pessoal, fez um laudo que ele não poderia trabalhar exposto à atividade solar. Veio a trabalhar no período noturno, na turma da noite da empresa. Ali ele ficou trabalhando por um ano e pouco. Então, o seu encarregado falou que o que ficava no período diurno precisava transferir ele para o período diurno, porque houve uma demissão de pessoal. Ele questionou com o encarregado que ele tinha tido câncer há menos de um ano. A sua mulher estava grávida e foi por causa da gravidez da mulher que ele aceitou ir trabalhar no período diurno. Foi por conta da gravidez da esposa, ele foi trabalhar no período diurno. Com 12 meses que ele estava durante o dia, houve uma recidiva de câncer. A recidiva, que é sabido e consabido pela literatura médica, dos inúmeros estudos que nós juntamos aos autos, mas é sabido e consabido pela lógica do que ordinariamente acontece, a recidiva que é muito mais forte, cruel e lesiva que a primeira constatação da doença. Tanto é que agora sim, neste segundo caso, ele teve que fazer a cirurgia. Por ocasião da recidiva, ele foi obrigado a fazer a cirurgia. E mais, está com uma tremenda de uma cicatriz no rosto, porque entre mentes ele conseguia a cirurgia, ele foi demitido da empresa, aí ele conseguiu a cirurgia com base no plano de saúde ali, que estava no meio da demissão, só que para fazer a reparação estética da cirurgia, ele estava demitido, aí ele já não tinha plano de saúde. Então a lesão estética se agravou pela impossibilidade dele ter plano de saúde, porque ele estava demitido discriminatoriamente, sim. Porque na empresa sabia-se que ele tinha tido câncer, tanto é que transferiram ele para a noite, sabia-se que ele tinha tido câncer, por ocasião, quando transferiram para o período diurno, e quando ele foi demitido, ele já vinha reclamando que vinha sentido dores. Tudo isso reconhecido na empresa e pela própria testemunhal coligida nos autos. A prova que revelou que quando ele foi demitido, era sabido que ele estava doente, que ele tinha tido a doença. E mais, se não bastasse a prova feita pelo trabalhador, ainda há a questão envolvendo a inversão do ônus da prova, simulado pelo Tribunal Superior de Trabalho, que neste caso, a reclamada, estas empresas, esse conjunto de empresas bilionárias, esse conjunto de empresas bilionárias tiveram a coragem de vir nos autos, sustentaram uma tese que foi redução de pessoal, porque acabaram com a frente de trabalho de Angélica, porque não haveria mais transporte dos trabalhadores de Angélica para ter levado até a usina. Uma mentira deslavada, que foi mentira, porque suscitada pelo setor, a tese, a prova levantada para a empresa, para tentar espancar a dispensa discriminatória, era uma mentira deslavada, que ficou revelada nos autos. A rigor, suscitar uma questão de ordem técnica, que eu acho que essa matéria envolvendo dispensa discriminatória, talvez nem fosse o caso da gente estar analisando ela a fundo, porque a reclamada recorrente, empregadora do trabalhador, por ocasião, interpôs seu recurso ordinário, em 13 de maio de 2022. Mas 2 meses depois ela veio aos autos
depois de tendo interposto recurso ordinário com essa pretensão de revisão da dispensa discriminatória, ela veio aos autos e colocou uma petição pedindo que o trabalhador retornasse ao trabalho para dar cumprimento à sua efetiva, para que seja efetivada a sua reintegração nos termos da decisão exarada, sem fazer nenhuma ressalva, excelências. Quer me parecer que esse é o exemplo que a gente dá em sala de aula quando fala de preclusão lógica, quando fala de processo e preclusão lógica, que é a parte cumprir o ato sem nenhuma ressalva. Aqui, como o recurso já estava interposto, me parece ser o caso de uma desistência lógica do ato de recorrer contra essa matéria. Dito isso, nos parece que não é o caso de revisão dessa questão da dispensa discriminatória por várias razões. A empresa sabia que o trabalhador tinha câncer, tanto é que tinha colocado ele em período noturno, tanto é que quando ela retornou ele do período noturno para o período diurno, foi avisado que poderia ter a recidiva, como de fato aconteceu menos de um ano depois. Por ocasião da sua dispensa, ele já vinha reclamando de dores ali no local lesionado no ano anterior. E não bastasse isso, excelências, não bastasse a prova de ser incontroverso e a prova pericial tendo constatado do nexo causal do trabalho diurno e a recidiva que ele teve, há que se levar em conta que a empresa inventou um fato mentiroso para tentar espancar a sua responsabilidade pela dispensa discriminatória. Para tentar afastar a presunção da súmula 443, a empresa inventou um fato mentiroso. Porque a preposta, e preposta não se engana, preposta confessa. Preposto não comete engano, preposto confessa. Preposto inventou uma história em audiência de que o trabalhador teria sido demitido porque os trabalhadores da frente de Angélica teriam acabado o transporte lá da frente de Angélica e todos os trabalhadores teriam sido demitidos. Mas isso se revelou mentiroso à luz das provas dos autos. Constatado pela própria contradição da preposta, que ora dizia um número de trabalhadores, ora dizia outro, com a prova testemunhal que diz que os trabalhadores teriam sido demitidos em janeiro, a testemunha trazida pela empresa, mas o reclamante foi demitido em maio, e finalmente por uma prova documental, feita pela cooperativa dos transportadores lá de Angélica, a Coopertran, que veio aos autos da prova documental dizendo que perdurou o trabalho, o transporte dos trabalhadores de Angélica para a usina até 25 de fevereiro de 2019. Então, esse fato nunca existiu. Então, a empresa criou um fato para tentar justificar a dispensa discriminatória do autor. Então, por tudo isso, nos afigura, não é o caso de se falar em dispensa, em revisão dessa questão da dispensa discriminatória, ao contrário, excelente. O trabalhador, com todo respeito, o que aconteceu nesse caso? O trabalhador teve câncer, estava trabalhando à noite, ele não teria essa recidiva, a prova pericial constatou isso, que foi a transferência período diurno e a exposição ao sol, porque isso também é uma da lógica do que ordinariamente acontece, quem tem câncer de pele não pode ser exposto ao sol. O trabalhador teve essa recidiva que está sendo muito mais grave, agora ele tem que fazer cirurgia. Então, nos afigura que não é hipótese de revisão da dispensa discriminatória, mas sim de majoração dos danos morais. São empresas de porte bilionário. E o exemplo que elas têm que dar não é dessa condução temerária no processo. Vejam que o que se tenta é explorar a condição do trabalhador até o último minuto, porque face a atos contraditórios. De um lado, bota a trabalhar para sugar até a última gota, mas continua recorrendo para conseguir reformar a decisão e mandar ele para a rua. Então, é o caso, o nosso sentido de aumento, majoração dos danos morais, majoração dos danos estéticos e pensionamento vitalício, já que a perícia apontou 100% de incapacidade para o trabalho ao qual ele sempre desempenhou nas lides do campo. É essa a sustentação, por essas razões nós pedimos. Obrigado, excelência.